Muito boa tarde para você, telespectador internauta que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Eu falo diretamente do plenário, onde daqui a pouquinho você vai acompanhar a sexta sessão ordinária deste ano, nesta quinta-feira, dia 22 de fevereiro. E olha, hoje tem orador inscrito na Tribuna Livre. Quem vai falar é o senhor Antônio Marcos da Silva. Vamos falar um pouquinho da pauta do grande expediente. Ela está bastante extensa, são 85 itens previstos para serem deliberados pelos vereadores. 75 deles são requerimentos, que são aquelas solicitações de informação que os vereadores fazem para a prefeitura. Mais da metade deles, 40 requerimentos, foram apresentados pelo vereador Thiago Sufista, do PRTB. Todos eles são relacionados à área da saúde. Ele pede informações sobre diversos assuntos da área da saúde, entre eles escala médica, plano de contingência para falta de médicos e também planilha de salário das equipes de alguns hospitais da cidade, entre eles o Hospital Municipal de Urgência, Hospital da Criança e também Policlínica Paravente e Hospital do Bom Sucesso. Agora, 3 desses hospitais, eu já falei, o Hospital HMU, o Hospital Municipal de Urgência, o Hospital da Criança e também a Policlínica Paravente, eles são gerenciados pelo Instituto Geri. Então vamos agora falar um pouquinho aí dos projetos para deliberação no grande expediente. São 10 propostas. Uma dessas propostas é de autoria do vereador Toninho da Farmácia, do PSD. O que ele quer, gente? Ele quer proibir embutidos. Embutidos são salame, mortadela, linguiça e também salsicha na merenda das escolas e das creches aqui do município de Guarulhos. Vamos falar um pouquinho agora, gente, da ordem do dia. São 8 itens, ela está curta, são 5 vetos da prefeitura a projetos apresentados pelos vereadores. Um desses vetos do prefeito está relacionado aí ao projeto que autoriza a prefeitura a disponibilizar remédios de alto custo para a população. Isso em uma ação complementar à disponibilização que já faz o governo do estado. Esse projeto é de autoria do vereador Dr. Alexandre Dentista, do PSDC. E tem também projetos para serem discutidos e votados ainda na sessão de hoje. Tem 3 projetos previstos aí na ordem do dia. Um desses projetos trata da divulgação por meio de cartazes dos riscos da esporotricose, que é uma micose, uma afecção da pele que afeta tanto pessoas quanto animais. Esse projeto é de autoria da vereadora Carol Ribeiro, do PMDB. E a ideia é colocar esses cartazes nos prontos-socorros, nas unidades de saúde, nos hospitais, nas clínicas veterinárias e nos pet shops. Então esses são alguns dos destaques da sessão desta quinta-feira, dia 22 de fevereiro, a sexta sessão ordinária deste ano. Acompanhe os detalhes com a gente na nossa transmissão ao vivo e na íntegra. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Boa tarde a todos e a todas. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Passemos ao pequeno expediente. Com a palavra, Dr. Alexandre Dentista. Boa tarde, presidente. Boa tarde, novos pares. Público presente, público que nos assiste pela TV Câmara. Eu vim aqui hoje fazer um agradecimento especial ao diretor da Secretaria de Habitação, o Walter. Primeiro, uma pessoa com uma responsabilidade muito grande de acertar essas áreas irregulares da cidade. Ele que tem a responsabilidade de poder regularizar todas essas áreas. E um agradecimento especial, porque ele tem ajudado muito, acelerando o processo ali da Vila Operária, que eu venho cobrando há muito tempo a regularização daquela área, que inclusive existe uma determinação judicial que deu um prazo tanto para a prefeitura como para a Imobiliária Continental de fazer essa regularização em um mês. Isso já passou de um ano e graças a Deus o diretor Walter tem ajudado muito
nessa construção dessa regularização, inclusive intermediando com a Imobiliária Continental. Já tive numa reunião, eu, a secretaria, técnico da secretaria, o diretor Walter e a doutora Adriana, advogada da Imobiliária Continental, tratando desse processo, dessa regularização. Inclusive, já está bem adiantado aí a parte de regularização, de topografia, e todo o levantamento tem que ser feito na área. Então, gostaria de agradecer por estar dando toda a força aos moradores daquela área para poder regularizar e, em seguida, poder fazer toda a infraestrutura do bairro, o esgoto, o asfalto, para posteriormente os moradores possam receber os seus carnês, porque essa área já foi acertada. O dono da área, o senhor Walter Luongo, junto com os moradores ali, já houve um acordo, já houve um contrato, já está assinado, e só falta esperar essa regularização e também a infraestrutura para, em seguida, inclusive a determinação judicial, para que em seguida eles possam receber seus carnês para começar o pagamento. E aproveitar também e agradecer ao engenheiro Joel, o engenheiro Gil, o Pedro da Regional Cabo Sul, que eles têm ajudado muito ali naquela região, tanto ali na região da Vila Operária, quanto algumas ruas ali do Recreio São Jorge, na manutenção, na conservação e cascalhamento dessas ruas. Tem algumas ruas ali que, infelizmente, é impossível transitar, impossível até caminhar, porque realmente ali, por causa dessas últimas chuvas ali, tem dado uma dificuldade muito grande para os moradores e para quem usa os seus carros ali em toda aquela região. E graças a Deus, graças também à cobrança desse vereador, eu tenho sido de pronto atendido para conservar essas ruas, tanto ali na própria ruas ali da Vila Operária, quanto também ali as ruas do Recreio São Jorge e Cabo Sul. Então, gostaria de agradecer, um agradecimento especial ao engenheiro Joel, também um agradecimento ao engenheiro Gil, toda a sua equipe que tem ajudado muito para poder fazer rapidamente essa manutenção, e também ao Pedro, que tem dado um grande apoio, o Pedro, Vanderlei, que tem dado um grande apoio para a gente ali naquelas áreas que precisam dessa manutenção. Muito obrigado a todos e boa sessão a todos. Com a palavra, a vereadora Janete Rocha Pietá. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Câmara, quem está aqui no auditório. Boa tarde às vereadoras e os vereadores. Senhor presidente, dia 24 de fevereiro, completa, vereadora Carol, 86 anos do voto feminino. Viu, dona Maria? Né? Dona Maria aqui presente. Agora a nossa bancada tem 3 mulheres, né? Então, é muito importante que nesse ano de eleição possamos discutir com muita clareza o empoderamento da mulher e a participação da mulher na política. A meu ver, democracia é a participação da maioria, dona Maria. Então, se nós mulheres, que somos 52,4% do eleitorado e não temos o mesmo equivalente ao nível do parlamento e do executivo, existe um desequilíbrio na nossa democracia. Então, nós da Procuradoria Especial da Mulher, vereador surfista, vamos fazer a comemoração no dia 7 de março de 2018, aqui nesse plenário. A segunda questão que eu gostaria de dizer, e aí especialmente para a Comissão de Saúde e para o presidente, é que ontem nós tivemos a prestação de contas do terceiro trimestre de 2017 da Secretaria de Saúde. Espantem-se,
não recebemos o texto norteador. Além disso, ocorreram vários erros no próprio texto, além de não recebermos as respostas devidas. E lembre-se que na última sessão ela foi encerrada devido a uma polêmica entre a questão do nosso PA Paraíso, onde o vereador Romildo e o vereador Luiz da Sede, espero que hoje não ocorra mais isso, teve uma postura muito forte. E vocês acreditam que no início do ano, vereador Moreira, a qual agradeço por ter me dado o texto, foi dito aqui que o PA se transformaria em UPA e que no fim do ano estaria pronto. E ontem, quando fiz essa pergunta, a resposta é que possivelmente vai ficar pronto em 2 anos. Quero também dizer que tem 3 milhões de verbas na Caixa Econômica Federal, de autoria desta vereadora, que na época era deputada federal. E eu não entendo, e a população também não entende, como é que se fecha um PA e não se começou a obra. Não se deveria ter fechado, deveria ter continuado a funcionar até que a licitação e todas as questões legais tivessem terminado. Para finalizar, eu gostaria de dizer, e aqui quem recebeu o jornal Ponto, está a foto, o vereador Laércio Sandi, está aqui a foto, é o vereador Laércio Sandi e o secretário Paulo Carvalho. Nós estivemos junto com os moradores do Haroldo Veloso e nós colocamos claramente que não é culpa do governo municipal as desapropriações, porém é o governo municipal quer, junto com uma comissão e nós vereadores e vereadoras, ver como podemos tratar o assunto das desapropriações sem que haja grandes prejuízos para os moradores que lá moram há mais de 47 anos. Então, no requerimento 556 desse ano, eu estou solicitando uma comissão especial de estudos para acompanhar esse tema. Muito obrigada, senhor presidente. Com a palavra, vereador Marcelo Seminaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha nesta casa e pela TV Câmara, hoje é um dia que eu subo à tribuna não com alegria, né? Aliás, talvez seja a minha intervenção aqui em cima, que possivelmente vai gerar mais desdobramentos e talvez a vez que eu subo nessa tribuna em que eu faço, não com alegria, mas com tristeza, o que eu tenho que demonstrar para vocês nesse momento. Eu introduzo dizendo, senhor presidente, que em dezembro passado circulava pelas redes sociais, circulava pelo WhatsApp, circulava pelo Facebook, um vídeo, né, atribuído ao vice-prefeito da cidade de Guarulhos, o senhor Alexandre Zeituni, onde ele passeava por Miami com o carro e tal, em tese gastando dinheiro. Era essa a ideia que o vídeo passava. Eu, naquele momento, vereador Edmilson, no dia 15 de dezembro, publiquei o seguinte texto no meu Facebook, eu fiz questão de printar para reproduzir aqui o que eu disse naquele momento, quando eu vi aquele vídeo pela primeira vez. Disse eu: recebi um vídeo criminoso no WhatsApp contra o vice-prefeito de Guarulhos, Zeituni.
Ele não é do meu partido, aliás, faço oposição a ele, mas entendo que tudo tem limite e a vida pessoal de cada um é esse limite. Não vou compartilhar o vídeo e peço que as pessoas façam o mesmo. Repudio com veemência essa prática policialesca e lamento muito por Guarulhos estar vivendo isso e nossa cidade não merece. Isso eu publiquei em dezembro passado, quando eu vi o vídeo, porque aquilo era uma questão que atingia uma questão pessoal do vice-prefeito da cidade. Porém, foi encaminhado para o meu escritório um material que isso me causou perplexidade, tristeza, e aqui eu quero compartilhar com vocês, porque a Câmara Municipal vai ter que se posicionar. Uma coisa é uma questão pessoal, que cada um faz o que quer da vida. Outra coisa é o que foi relatado aqui, se é que isso é verdadeiro. E até por isso a gente vai ter que dar um encaminhamento para a cidade de Guarulhos. Que governo é esse, meu Deus do céu? Que governo é esse? Nesse material que foi encaminhado para o meu escritório, encaminharam um texto, né, me sugerindo o que teria acontecido, junto com um pendrive, presidente, né? E esse pendrive dando conta de áudios, né, atribuídos ao senhor vice-prefeito da cidade, onde ele pede dinheiro para ele e para, então, candidata à presidência da República, Marina Silva. Complicadíssimo o que tem nesses áudios, né? Eu, quando recebi, eu tinha a opção de tapar os olhos, né, e prevaricar, ou então de trazer para cá e aqui seu fórum para a gente poder tratar dessa questão. Então, hoje eu trago isso para essa Câmara Municipal, inclusive para que, se não for de fato atribuído, se não for o áudio da pessoa que dizem que é, para a pessoa vir aqui e dizer que não é e provar também que não é, porque está dizendo, senhor presidente, coisas gravíssimas. Gravíssimas. Então, eu repudio, acredito que esse governo foi eleito com os anseios da população, dizendo que ia combater a corrupção, e pelo que se percebe, a corrupção come solta, né? É secretário pedindo dinheiro para poder ter contrato. O que a gente está vivendo aqui? As pessoas acreditaram que esse governo seria diferente, e se for verdadeiro o que tem nesse áudio, é pior. É muito pior do que tinha antigamente, porque até então as pessoas diziam, mas ninguém falava, ninguém conseguia provar. E se isso aqui for verdadeiro, tem um áudio atribuído ao então vice-prefeito da cidade de Guarulhos pedindo dinheiro para o empresário poder estabelecer na cidade. É um absurdo, inclusive envolvendo a candidata Marina Silva. Terrível, isso pode ter, inclusive, aspecto no nosso país de maneira geral. Então, eu, como vereador, me sinto na obrigação, senhor presidente, de protocolizar um pedido de SEI, que nesse momento está assinado por mim, e eu espero que eu contenha aqui mais 10 assinaturas para a gente poder implementar essa SEI aqui, porque se não for verdade isso que está colocado aqui, a gente tem que responsabilizar a pessoa que produz esse tipo de material. Porque eu, particularmente, não tenho problema nenhum com o Alexandre Zeituni, uma pessoa que eu conheci e respeito, só que toda hora surge um vídeo e nesse caso aqui parece que o problema é muito grave. Então, tem uma assinatura nesse pedido de SEI e eu convido todas as pessoas a fazer parte disso e assinar, porque é impossível que a gente continue na nossa cidade do jeito que está. A corrupção comendo solta, esse governo é muito pior do que o governo que estava lá atrás. Muito pior, porque a corrupção come solta. Se for verdadeiro, isso que tem aqui de um áudio do vice-prefeito pedindo dinheiro para o empresário se estabelecer, é um absurdo. É um absurdo e tem que ser coibido. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador, não cabe questão de ordem. Nós estamos no pinta-fogo. Eu vou suspender os trabalhos por 5 minutos. O presidente da Casa, Eduardo Soutur, suspendeu a sessão por 5 minutos diante de uma denúncia do vereador Marcelo Seminaldo, do PT. Ele teria recebido um pendrive com um vídeo do vice-prefeito Alexandre Zeituni pedindo dinheiro a empresários para ele e também para pré-candidata à presidência, Marina Silva. Os vereadores aqui estão conversando para saber, enfim, o que fazer diante dessa situação. O vereador Marcelo Seminaldo solicitou a abertura de uma comissão especial de inquérito para analisar essa situação, para analisar esse vídeo. Enfim, estão agora reunidos aí os vereadores conversando sobre esse assunto. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre a 6ª sessão ordinária. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Reabertos os trabalhos.
Não tendo mais orador inscrito, dou por encerrada esta parte de sessão. Não temos tribuna livre. Passemos ao grande expediente. Suspendo os trabalhos por 20 minutos. Por 20 minutos e peço a todos os vereadores uma reunião na sala da presidência. Olá para você que está acompanhando aí a 6ª sessão ordinária desta tarde, 22 de fevereiro. O presidente da casa suspendeu a sessão por mais 20 minutos para se reunir com os vereadores. Eles vão discutir com relação à instauração da Comissão Especial de Inquérito SEI para averiguar a denúncia que o vereador Marcelo Seminal, do PT, que ele fez há pouco, tratando aí de fatos relacionados a um vídeo que ele recebeu em que o vice-prefeito Alexandre Zeituni estaria pedindo dinheiro para ele também, para a pré-candidata à presidência Marina Silva. Então os vereadores eles vão discutir o que fazer diante dessa situação. Então a gente vai voltar daqui a pouquinho, dar mais detalhes para você dessa sessão ordinária que está suspensa nesse momento por 20 minutos para uma reunião na sala da presidência com os vereadores e o presidente da casa, Eduardo Souto. Daqui a pouquinho a gente volta com mais detalhes. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Reabertos os trabalhos. Suspendo a sessão por mais 30 minutos. Reabertos os trabalhos, suspendo por mais 20 minutos. Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara, estava acompanhando aí a sessão ordinária desta tarde, a 6ª sessão ordinária de hoje. Houve mais uma suspensão de 20 minutos nessa sessão em que estavam previstos para serem deliberados 85 itens no grande expediente. Eram 75 requerimentos, mais 10 projetos de lei. Entre o grupo de requerimentos que estavam previstos, havia aí vários requerimentos do vereador Thiago Sofista. A maioria deles, 40 desses requerimentos que ele apresentou eram da área da saúde. E ele solicitava informações, principalmente sobre escala médica, plano de contingência para falta de médicos e também planilha de salário de equipes de hospitais como o HMU, que é o Hospital Municipal de Urgência, o Hospital da Criança, da Policlínica Paravente e também do Hospital Pimentas Bom Sucesso. E também, lembrando que 3 desses equipamentos que eu falei, o HMU, o Hospital da Criança e a Policlínica Paravente, eles são administrados pelo Instituto Geri. Então esse era o grande destaque previsto para ser deliberado no grande expediente desta tarde. E havia também 10 projetos de lei para serem deliberados para análise das comissões. Um desses projetos de lei de autoria do vereador Toninho da Farmácia do PSD, ele proíbe embutidos na merenda das escolas e das creches municipais aqui de Guarulhos. E já na ordem do dia estavam previstos para serem discutidos e votados 8 itens. Entre esses 8 itens, 5 deles eram vetos totais da Prefeitura a projetos apresentados pelos vereadores. Entre esses projetos que foram vetados estava aí uma proposta de autoria do vereador doutor Alexandre Dentista, do PSD, que autorizava a Prefeitura a disponibilizar medicação de alto custo. Isso de maneira complementar à disponibilização que já faz o governo do estado de São Paulo. Esse projeto, então, foi vetado pelo prefeito Guti e agora ele voltou aqui para casa para saber se os vereadores vão manter o veto ou se vão derrubar o veto. Se eles derrubarem o veto, o projeto passa a valer. E entre os projetos na pauta da ordem do dia que estavam para ser discutidos e votados, 3 deles
estavam na pauta, 2 apenas tinham parecer. E um desses projetos, ele prevê a divulgação por meio de cartazes dos riscos à saúde de uma doença chamada esporotricose. Esporotricose é uma micose que afeta tanto seres humanos quanto animais. E, de acordo com esse projeto, esses cartazes deveriam ser afixados em prontos-socorros, hospitais, unidades de saúde e também em clínicas veterinárias e pet shops. Esse projeto é de autoria da vereadora Carol Ribeiro, do PMDB. Agora, vamos falar um pouquinho o porquê da suspensão dessa sessão. Houve aí 3 suspensões, uma por 5 minutos, outra por meia hora, outra agora por 20 minutos. Essas suspensões aconteceram porque o vereador Marcelo Seminaldo subiu à tribuna ainda durante o pequeno expediente e falou que recebeu um pendrive com áudios em que o vice-prefeito de Guarulhos, Alexandre Zeituni, estaria aí numa conversa com empresários pedindo dinheiro. Enfim, ele também teria citado o nome dele mesmo e também da pré-candidata à presidência da República, Marina Silva. E o vereador Marcelo Seminaldo, diante, enfim, desses áudios, solicitou aos vereadores a instauração de uma comissão especial de inquérito, uma CEI, para estudar essa denúncia. Então, os vereadores se reuniram na sala da presidência para discutir o que eles vão fazer diante do que foi apresentado, das informações apresentadas pelo vereador Marcelo Seminaldo. Estão até o momento reunidos na sala da presidência e por isso eles estão fazendo aí a suspensão contínua da sessão ordinária desta tarde, a 6ª sessão ordinária de hoje, a 6ª sessão ordinária deste ano. E agora a gente volta daqui a pouco com mais detalhes para você continuar aí acompanhando o que está acontecendo nesse plenário aqui da Câmara Municipal. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Reabertos os trabalhos. Tendo em vista o termo de tempo regimental do grande expediente. Tendo em vista o tempo regimental do grande expediente. Passamos a ordem do dia. Passamos a ordem do dia e suspendo por mais 20 minutos. Reabertos os trabalhos e suspendo por mais 20 minutos. Reabertos os trabalhos, suspendo por mais 10 minutos. Reabertos os trabalhos. Informo aos senhores edis que o vereador Maurício Brinquinho solicitou 15 dias de licença para tratar de assuntos particulares, de 22 de fevereiro a 8 de março, sendo devidamente deferida pela presidência. A atual primeira suplente do PT, senhora Maria Modestino Alves, Dona Maria, compareceu a esta entidade no dia de hoje, onde entregou a documentação necessária, bem como foi empossada no cargo de vereadora. Informo que substituirá o edil Maurício Brinquinho, enquanto perdurar sua licença, nas seguintes comissões: vereadora Genilda, presidente da Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos; vereador José Luiz, na Comissão Permanente de Trânsito e Transporte, como secretário. Informo aos senhores vereadores que o primeiro item está prejudicado por falta de parecer. Item 2, senhor secretário, para a leitura. Item 2. Discussão e votação única do veto total do projeto de lei número 2364/2014. Obriga as edificações no município de Guarulhos a tornar público o nome do autor de seu projeto de arquitetura, vereador Dr. Laércio Santos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que dirijam aos terminais para o voto eletrônico.
Vereador Dr. Eduardo Carneiro, vota sim. Vereador Eduardo Soltur, vota sim. Vereador Geraldo Celestino, vota sim. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Luiz da Sede, vota sim. Vereador Luiz da Sede, vota sim. Senhor presidente, registre o voto não. Vereador Edmilson Souza, vota não. Vereador Lauri Rocha, vota sim. Vereador Pastor Anistaldo. Vereador Ramos da Padaria. Vereador Tiago Surfista. Vereador Tiago Surfista, vota sim. Vereador Betinho. Vereadora Carol Ribeiro. Vereador Jorge Tadeu. Vereador João Barbosa. Vereador João Dárcio. Vereador João Dárcio, vota sim. Encerrada a votação. Mantido o veto, comunique-se. Item 3. Item 3. Discussão e votação única do veto total do projeto de lei número 3.928/2013. Dispõe sobre a medicação de alto custo. Vereador Dr. Alexandre Dentista. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Dr. Eduardo Carneiro, vota sim. Vereador Eduardo Soltur, vota sim. Pela ordem, senhor presidente. Voto Pela sim. ordem. Vereador Luiz da Sede, vota sim. Vereador Luiz da Sede, vota sim. Vereador Pastor Anistaldo, vereador Ramos da Padaria, vereador Tiago Surfista. Vereador Tiago Surfista, vota sim. Vereador Lauri Rocha. Vereador Lauri Rocha, vota sim. Vereador Dr. Laércio Sandes. Já votou. Vereador João Dárcio. Vereador João Dárcio, vota sim. Dona Maria já votou. Vereador Ramos, vota sim. Com louvor. Encerrada a votação, mantido o veto, comunique-se. Item 4. Item 4. Discussão e votação única do veto total do projeto de lei número 2844/2014. A criação do Serviço Móvel de Prevenção de Doença na cidade de Guarulhos. Vereador Toninho da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo Carneiro, vota sim. Vereador Eduardo Soltur, vota sim. Vereador Wesley Casaforte, vota sim. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Luiz da Sede, vota sim. Vereador Luiz da Sede, vota sim. É veto. Vereador Tiago Surfista, vota sim.
Pela ordem, presidente. Vereador Voto João sim. Darcy vota sim. Vereador Ramos da Padaria? Sim. Vota sim. Encerrada a votação, mantido o veto, comunique-se. Item 5. Item 5. Discussão e votação única do veto total do projeto de lei número 2222/2016. Dispõe sobre a proibição do uso de recursos públicos para a contratação de artistas que, em suas músicas, danças ou coreografias, desvalorizem e incentivem a violência ou exponham as mulheres à situação de constrangimento. Vereador Edmilson Souza. Em discussão. Para discutir, senhor presidente. Com a palavra, vereador Edmilson Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria aqui de pedir que nós votássemos não ao veto e dessa maneira derrubando o veto deste projeto de lei, que é um projeto de lei de minha autoria, onde nós colocamos que as músicas que acabam incentivando a violência, a prática de violência, sobretudo contra as mulheres, ou que coloquem as mulheres em situação de constrangimento, não sejam objeto de contratação com recursos públicos. Não existe aqui nenhuma forma de censura. Aqueles que querem ouvir esse tipo de música, aqueles que querem comprar esse tipo de produto, têm todo o direito, já que devemos sempre prezar pela liberdade de expressão. O que nós estamos aqui colocando é que o dinheiro público não seja investido neste tipo de contratação. Se nós estamos num país de alto índice de violência contra a mulher, se nós estamos num país onde, desde a instituição da Lei Maria da Penha, a gente tem lutado de forma muito efetiva para que esse tipo de crime, de violência contra as mulheres, não se tornem rotina. Se a gente sempre tem emitido opiniões, não de censura, mas de uma visão crítica sobre esse tipo de produto que a indústria cultural acaba colocando, sobretudo nas redes de TV e nas rádios do Brasil inteiro. Eu não sei por que o governo optou por um veto total, obviamente argumentou do ponto de vista jurídico, mas eu não quero fazer aqui o debate apenas jurídico, eu quero fazer o debate do ponto de vista da situação que nós vivemos. Na verdade, a gente constantemente verifica algumas situações onde você tem que fechar os vidros aí do seu carro devido ao tipo de música que está tocando no carro vizinho. Mas é um direito dele tocar a música dele lá, porque ele comprou e pagou por aquele CD para poder escutar aquele tipo de música. Agora, diferente é o poder público, seja o governo federal, o governo do estado, as prefeituras, contratarem e remunerarem este tipo de show, que na verdade acaba incentivando e aumentando os índices de violência contra as mulheres. E eu pediria aqui, acho que o governo fez a mão pesada, talvez por ser de autoria deste vereador que é líder da oposição e talvez por ter um peso muito grande da visão mais jurídica e pouco do entendimento de que o combate à violência contra a mulher tem que ser uma tarefa de todos e de todas. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Janete Rocha Pietá. Para discutir, senhor presidente. Com a palavra. Em primeiro lugar, eu queria fazer uma reflexão com os vereadores. Eu concordo plenamente no uso individual de qualquer música, mesmo sendo um absurdo, um machismo e uma desvalorização e ataques morais a nós mulheres. Porém, a questão é como é que vamos dizer, em um evento do prefeito, ele vai botar que as mulheres são as cachorras. E aí é o de menos hoje, que já tem coisa pior. Eu dei um exemplo assim, muito leve. Então, eu queria sensibilizar os vereadores. Não é uma censura o projeto do vereador Edmilson, de maneira nenhuma. É exatamente mostrar que o poder público não pode, de maneira nenhuma, usar do dinheiro de toda a população, inclusive nós,
o nosso dinheiro de mulheres para desprestigiar, atacar moralmente, entre outras coisas. Então, isso é muito sério e eu gostaria de sensibilizar. A Lei Maria da Penha deixa bem claro que não é a violência contra a mulher, não é somente a violência física. Essa é uma violência, a meu ver, que pode ser colocada sob o ponto de vista psicológico e moral. Então, o poder público tem que fazer cumprir aquilo de mínimo, que é combater essa sociedade machista, essa sociedade sexista, essa sociedade que nos trata como objeto sexual. Então eu solicitaria a todas e a todos, nós discutimos esse projeto na Procuradoria Especial da Mulher e nós vimos que esse projeto do vereador Edmilson, ele tem algo muito importante, porque ele é uma defesa do direito da mulher ser tratada como igual, não como objeto e não como um ser totalmente desprezível. Então eu solicitaria que vocês, nobres vereadores, refletissem sobre essa questão, porque nós não estamos proibindo o seu Maria, a Dona Maria, o seu Zé de ouvir essa música. O projeto do vereador Edmilson vai no sentido de alertar o poder público que não faça o que a sociedade já faz, que é nos colocar em uma situação de ser objeto. Nós não somos objeto e nem somos aqueles que podem ser tratados de uma forma desprezível. Então, eu queria trazer aqui o depoimento da nossa discussão. A vereadora Carol e a vereadora Sandra também participaram. Na Procuradoria Especial da Mulher nós discutimos, na Comissão da Mulher também, e eu quero reafirmar isso, que essa Câmara tem que ter responsabilidade, e a questão é política, e nós temos que acompanhar aquilo que diz a Lei Maria da Penha, e aquilo que diz a Constituição Federal. A Constituição Federal diz: homens e mulheres são iguais perante a lei. Eu gostaria de refletir, eu gostaria de dizer a você, mulher que nos assiste, que se na sua casa alguém gosta e quer comprar o CD, compre e use. Agora, o poder público não pode ser canal de propagação de machismo, propagação de sexismo, propagação de violência psicológica, porque isso é uma violência. Imagina eu passar na rua e estou dizendo a mais fraca, as cachorras, eu não sou cachorra não, vou dizer que nem Valdir, né? Não pode, gente, vocês riem, mas a coisa é séria. Por isso, eu acho, líder do governo, que o senhor deveria conversar com o prefeito no sentido de não só uma avaliação jurídica, não é uma questão de uma cultura que nós queremos modificar. E é uma cultura de violência contra a mulher de uma forma explícita. Então, eu não vou dizer para vocês que cada um tem a liberdade de votar como quiser, mas respeitem a nós mulheres. E o poder público não pode, de maneira nenhuma, ser canal e transmissor dessa violência que nós sofremos diariamente. Então eu apelo ao bom senso, eu apelo inclusive ao líder, apelo que essa questão seja mais discutida, porque a Câmara de Guarulhos não pode ser dar um aval, assinar, concordar com essa violência
contra nós mulheres. Muito obrigada. Eu pediria mesmo, líder, um apelo. Vamos discutir melhor esse projeto. Líder, isso daí, o senhor é um homem sensível e sabe muito bem que como nós mulheres somos tratadas. Isso é explicitamente garantir que essa violência que a sociedade e que alguns artistas aproveitam da ideia massiva de sexismo e dominação contra as mulheres, que pelo menos a prefeitura tem uma posição política. Eu peço que discuta, porque isso é muito grave, a meu ver. Pela ordem. Vai discutir? Vai encaminhar, senhor presidente. Está discutindo. Então, encerrar a discussão em votação. Para encaminhar a votação, com a palavra, vereador doutor Eduardo Carneiro. Obrigado, senhor presidente. Bom, eu faço sim a reflexão que foi solicitada pela vereadora Janete. Faço sim a reflexão que foi solicitado pelo autor do projeto. Eu só gostaria de chamar a atenção dos colegas da nossa responsabilidade quando a gente vota um projeto nessa casa. Um projeto do vereador, a ideia, o mérito da ideia do vereador, sou totalmente favorável, vereador Edmilson. Eu acho que o que o senhor põe no seu projeto, da sua ideia, eu sou favorável, não tem como não ser favorável. Só que eu gostaria de passar alguns detalhes para vocês. O vereador sabe perfeitamente disso, que em 2012 o senhor apresentou esse projeto nessa casa. Esse projeto foi aprovado e foi vetado pelo prefeito Almeida. Voltou o projeto para essa casa, esta casa derrubou o veto e caiu lá no Tribunal de Justiça. E lá foi considerada inconstitucional. Nós, como vereadores, nós temos que ter a responsabilidade, eu sempre falo isso nessa tribuna. Nós analisamos o mérito e analisamos a constitucionalidade. Um projeto desta casa que já foi considerado inconstitucional no tribunal. Nós vamos novamente fazer o mesmo papel? É isso que eu clamo aos colegas. Não é apenas através de projeto de lei que nós podemos fazer uma ideia de um vereador virar realidade no município. Existem outros artifícios, inclusive como uma indicação, uma sugestão ao executivo. Agora, eu vou deixar tranquilamente aí a cada um votar com a sua consciência. Eu tenho que votar favorável ao veto. Eu sou vereador dessa casa, uma casa de leis, porque é um projeto de vereador da oposição, não é isso. Não é isso. Eu já votei, inclusive, favorável a um projeto do vereador Edmilson, do qual eu achei, numa outra situação, que o mérito e a constitucionalidade era válido na apresentação do projeto. Neste caso, nós temos um histórico. Um projeto que foi derrubado o veto em 2012 e no tribunal foi considerado inconstitucional. Essa casa tem que ter responsabilidades. Nós, enquanto parlamentares, temos que ter responsabilidades. Não é pegar a bola e jogar a bola para frente, não. Na minha opinião e dentro da nossa responsabilidade, e eu vou votar favorável ao veto, até porque esse histórico precedente, para mim, fala muito forte. Agora, o mérito é importante, acho que é importante dar uma sugestão para o governo nesse sentido, mas aprovar esse projeto nessa casa, algo que já foi considerado inconstitucional no tribunal, poderia ter sido contestado, vereador Paulo Roberto. O fato de ter sido considerado inconstitucional, poderia sim, naquela época, ir lá e fazer um recurso em cima disso. Isso não foi feito. Então, o vereador viu por bem de reapresentar o projeto. Então, eu não tenho como votar favorável ao projeto. Eu tenho que votar favorável
a manutenção do veto por esses argumentos. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar. Com a palavra, vereador Zé Luiz. Então, eu queria encaminhar favorável à derrubada do veto. Eu já tenho falado aqui algumas sessões. Muitas vezes o governo age no veto aos projetos dos colegas vereadores no copia-cole do Departamento Jurídico e Legislativo que analisa os projetos, repetindo alegações iguais, independentes do teor, da dimensão de cada projeto. É uma burocracia que não se preocupa com a realidade que muitas vezes, quando o vereador apresenta um projeto aqui na Câmara, ele apresenta vinculado à vida da sociedade. É por isso que nós somos vereadores. Nós somos vereadores para, no dia a dia, na relação com a população, na relação com a sociedade, procurar transformar as legislações, criar legislações ou mudar legislações que possam, de alguma forma, ter sintonia com a dimensão das pessoas, a realidade das pessoas. É dessa forma que os vereadores propõem as leis numa cidade, que os deputados propõem na Assembleia e no Congresso Nacional. E, infelizmente, a Prefeitura tem um departamento legislativo que não digo que nem é agora no governo Guti. É um departamento legislativo que age de uma forma extremamente burocrática. Se nós formos se pautar por esse departamento jurídico e legislativo, vereador Tiago Surfis, dificilmente os 34 vereadores dessa casa, nessa legislatura, vão conseguir aprovar alguma lei nos próximos 3 anos. Então, essa proposta do vereador Edmilson, ela está em sintonia com uma discussão que está colocada na sociedade, né? Independente do Tribunal de Justiça ter colocado, declarar inconstitucionalidade na lei de 2012, depois de um recurso do prefeito Almeida, ela está válida, a questão está válida, porque o que o vereador Edmilson está colocando aqui, nesse debate, é a relação da violência que é praticada contra a mulher. E isso está latente. Quem acompanha a internet, quem acompanha a rede social, tem verificado o debate que tem ocorrido nas redes sociais e a ampliação, sim, da violência contra a mulher. E queiramos ou não, muitas vezes essas músicas, elas são estimuladoras dessa violência, da prática dessa violência. Então, o projeto ele tem o intuito de debater politicamente, enquanto poder público, que o poder público não financie esse tipo de cultura. Que na outra ponta, de uma ponta está a diversão, da outra ponta está a violência, o estímulo, né, o incentivo à violência, o incentivo à deterioração da questão do valor da mulher. Então, é essa a razão do projeto. Se o prefeito não veta, ou se o prefeito não recorre, né, há uma grande chance de a prefeitura, de o governo, de o município ter, dentro do parâmetro das suas leis, um outro conceito de valor, né? Há essa possibilidade. Então, eu acho que o governo, aí, logicamente, também a figura do prefeito, que é quem decide lá se assina ou concorda ou não com o veto, também tem que ter essa sensibilidade. Também tem que ter esse respeito com a Câmara Municipal. Eu não estou dizendo nem com os vereadores de oposição, porque nós aqui temos sido tratados a pão e a água, a casca e tudo, vereador Wesley, que é um homem forte do governo. Mas há um conjunto de proposituras aqui dos vereadores, independente dessa oposição, inclusive da situação, que também são vetados. Então eu quero encerrar a minha fala em favor, né, da derrubada. Vou votar pela derrubada desse veto, porque eu acho que a proposta do Edmilson é abrir a discussão enquanto poder público de não ser um incentivador desse tipo de cultura, né? Uma cultura que incentiva e estimula a violência, né, em cima da mulher, que ainda é muito agredida, né, que ainda sofre com as diferenças sociais, seja em conseguir um emprego, seja na questão do trabalho, enfim.
nas representações aqui na Câmara, nós temos aqui pouquíssimas mulheres representando o parlamento. Então, eu acho que a proposta do vereador Edmilson veio no intuito de a prefeitura, enquanto uma agente contratadora de artistas com recursos públicos, não estimular esse tipo de artista. Peço a palavra, senhor presidente, para encaminhar. Peço a palavra para encaminhar. Com a palavra, vereador Paulo Roberto. Senhor presidente, mesa diretiva dos trabalhos, que preside os trabalhos, colegas vereadores, as pessoas que nos assistem pelo TV Câmara, pela internet. Eu serei breve, porque eu acho que a gente tem que deixar uma coisa bem clara para que as pessoas que nos assistem entendam. As questões, elas passam, os projetos que nós ora apresentamos, ou oriundos do chefe do executivo, a gente já disse diversas vezes isso aqui, mas é bom deixar claro. Tem as comissões de mérito, que vão decidir esta questão. O mérito, é óbvio, do projeto, se ele é bom, se ele é ruim, e eles vão dar esse encaminhamento. O que acontece é que tem uma outra comissão que se chama-se CCJLP, Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, do qual o presidente está aqui ao meu lado nesse exato momento, o vereador Seminaldo. E essa vai emitir o parecer técnico. Então, não é uma questão de coerência ou de incoerência quando chega esse plenário, com o parecer técnico contrário e com o parecer de mérito favorável. E a gente sempre vai dizer, e está no regimento, é regimental, que o plenário é soberano para as decisões, independente dos pareceres de méritos. É óbvio que tem que se observar a comissão técnica, que é a CCJ, como dissemos, do qual também faço parte, simplesmente como um membro, juntamente com a vereadora Carol Ribeiro, que é secretária desta douta comissão. Então, a questão de o plenário votar favorável ou não, é uma questão de cada vereador, cada um entende da melhor forma possível. E o voto, ele é soberano. O voto do vereador é soberano. Neste plenário, ele decide se vota contrário ou favorável. É intocável esse voto, porque é o voto do plenário. Agora, nós, enquanto comissão técnica, se tecnicamente não for perfeito, temos que emitir o parecer contrário. E, geralmente, todo projeto que cria cargos, encargos, despesas, cria-se a questão, discute-se a questão constitucional. Se o projeto vem a ser inconstitucional, é lógico, quando ele é inconstitucional e quando cria cargos, encargos, despesas, é um projeto que tem que ser oriundo, exclusivo do chefe do executivo. Ele teria que encaminhar esta casa. Daí o parecer técnico, colegas vereadores, vereador Eduardo Carneiro, que foi feliz no seu discurso, e está aqui o presidente da CCJLP, que é ao meu lado, o vereador Seminaldo, e que sabe que a forma e a maneira de que tem que se proceder é esta: comissões de méritos e comissão técnica. A comissão técnica sempre é de costume divergir das demais comissões de mérito, porque ela emite o parecer técnico, mas o plenário decide se quer votar favorável ou não, se vai pelo mérito, votar pelo mérito, porque este projeto, o mérito é excelente, ele foi bem formulado, bem apresentado, mas tem o tal do vício de iniciativa. Ele é um projeto que é inconstitucional, que teria que vir do chefe do executivo para esta casa, para os vereadores, para que nós pudéssemos emitir parecer e votar em plenário. Então eu entendo o seguinte: o plenário pode ficar à vontade, porque o plenário não será incoerente se votar favorável ou contrário. O plenário está lá no nosso regimento interno, é soberano para as decisões plenárias. E tenho dito, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Para encaminhar, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Janete Rocha Pietá. Bom, em primeiro lugar, eu fico muito feliz que o líder do governo tenha dito que todos os vereadores e vereadoras tenham liberdade de se posicionar em relação a essa questão. É a primeira coisa. Então, Eduardo Carneiro, quero parabenizá-lo
no sentido de que, você sabe que quando eu sou contra, eu também falo, que você vê, vereador, que no mérito está correto. Agora, eu gostaria de também dizer que o vereador Paulo Roberto Sequinato foi perfeito em dizer que este plenário é soberano, independente do parecer de constitucionalidade ou não constitucionalidade pela Comissão de Constituição e Justiça. Eu gostaria de vir aqui argumentar, porque eu sou mulher e eu sei o quanto nós mulheres sofremos todo e qualquer tipo de violência. E, a meu ver, eu não vejo que o projeto de lei do vereador Edmilson, o que ele faz? Ele não proíbe a prefeitura de contratar. Ele coloca que o contratado, esse projeto tem esse fim. O projeto não tira o poder do executivo de contratar quem quer que seja, inclusive o mais pesado funkeiro. Não proíbe. Agora, o que é que esse projeto estimula? Estimula que aquele artista poderá cantar todas as músicas, menos aquelas que criem constrangimento, que criem uma agressão à mulher. Quero dizer também que Guarulhos está no ranking das cidades onde mais a mulher sofre violência. E por isso, nos 33 segundos que me restam, eu queria solicitar que nós vetássemos o veto para que o executivo ouça a nossa voz e mande um projeto, porque se ele mandar um projeto, eu votarei no projeto do executivo. Agora, se nós não nos manifestarmos, vai ficar tudo como está. Então, eu peço às vereadoras e os vereadores, vamos derrubar o veto e negociar com o prefeito Guti para que ele mande ele mesmo um projeto, porque nós mulheres merecemos respeito. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Para encaminhar. Com a palavra. Bom, presidente, esse é um daqueles projetos de lei que faz com que a gente tenha que debater um tema que é sensível à nossa sociedade, que é a questão daquilo que as nossas crianças estão sendo ofertadas a elas, em especial nas shows, nas escolas, que eu vou além. Porque o projeto de lei, ele não proíbe, por exemplo, que seja executado nas escolas públicas municipais esse tipo de música. Então, eu acho que o autor da propositura deveria ter incluído isso também, porque eu me recordo agora, num passado não muito distante, que eu moro próximo do uma EMEI, vereador Eduardo Carneiro, e estava acontecendo lá uma festa junina e o funk comendo solto na EMEI. Se há uma determinação do município nesse sentido de proibir que esse tipo de música entre nas escolas, é melhor. Aí alguém vai dizer, mas em casa a criança vai poder ouvir, junto com os amiguinhos vai poder ouvir. Disso a gente não tem dúvida, realmente pode. Só que no município que contrata, que dispõe de dinheiro público para isso, a gente tem a obrigação de fazer com que seja diferente. A gente tem a obrigação de fazer com que o dinheiro seja gasto com educação de qualidade, ou seja, que não permita que seja colocado para as crianças músicas que exponham em especial mulheres, que exponham em especial a questão da sensualidade, da sexualidade. Não sou mulher, sou pai de uma menina, né? E não gostaria de ter o poder público fomentando músicas e artistas que atentam contra a dignidade das mulheres, aproximam cada vez mais as crianças da sexualidade, algo que a gente tem que tentar ao máximo fazer com que não ocorra. Então, por isso eu rogo aos senhores vereadores que votemos pela derrubada do veto, porque essa não é uma questão de governo, é uma questão de foro íntimo de cada um, porque quem aqui quer que o poder público continue pagando por shows ou apresentações de artistas que acabem com a imagem das mulheres, que tratem a mulher como objeto, vote pela manutenção do veto. A pessoa que acredita que o poder público não tem que fazer contrato, não tem que fomentar artistas que façam música
músicas ou apologia a você diminuir a mulher, a sexualidade, enfim, aproximar as crianças cada vez mais da sexualidade, votem contra o veto. Então, por isso eu encaminho contra o veto, porque eu tenho certeza que isso vai ser importante para as crianças, para as mulheres do nosso município. E vou além. Acredito que deveria haver uma proibição da Secretaria da Educação nas escolas de ser executado esse tipo de música. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador doutor Laércio Santos. Para encaminhar, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, colegas que nos assistem pela TV Câmara, os demais vereadores, público presente, boa tarde a todos. Senhor presidente, eu me posiciono pela manutenção do veto e vou dizer o porquê. Eu concordo em gênero e grau, de todas as formas, de que nós não podemos ter, se é que podemos chamar isso de música, que denigre a imagem feminina ou quem quer que seja. Isso é um absurdo. Já passou do tempo do Ministério Público Federal ou Estadual, de um modo geral, tomar providência com relação a esse tipo de evento, principalmente nos pancadões, onde a imagem da mulher é tratada como se fosse um animal. Então nós não podemos aceitar isso. No entanto, este projeto, ele está impondo obrigação ao Executivo. E aí é onde mora o X da questão. Nós não podemos impor condições ao Executivo para gerenciar o orçamento municipal. Eu acho que é de bom tom a administração atual se sensibilizar e encaminhar a esta casa projeto de lei de tal envergadura, disciplinando essa questão, para que não só este governo, para que os governos futuros se adequem à situação ora proposta pelo colega vereador Edmilson Souza. O projeto é de grande valia, no entanto, como invade a atitude privativa do Executivo, não dá para nós aqui simplesmente derrubar o veto e sabermos que o Tribunal de Justiça será provocado e vai julgar a eventual lei a ser aqui promulgada pela Câmara Municipal inconstitucional. Então temos que ser coerentes. Esse vereador, por estas razões, vota a favor do veto. No entanto, aqui chamando a atenção, o governo municipal, o prefeito Guti, fica a dica, encaminhar um projeto para esta casa, disciplinando a questão. Porque quando iniciou o governo, ele já mostrou que é diferente do governo anterior. Foi para cima dos pancadões, aquele desrespeito que ocorre na periferia da cidade, o que não ocorria na gestão anterior. O secretário Gilvan Passo, a GCM, fez e está fazendo um excelente trabalho, inclusive combatendo tal situação. Como eu disse, não ocorria no momento anterior. Então, para fechar com chave de ouro, cabe ao governo municipal tomar atitude e encaminhar um projeto de lei dessa natureza, e aí não teria visto de iniciativa e seguramente toda a Câmara Municipal vai votar a favor. Então, por esses argumentos, eu me posiciono pela manutenção do veto. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Voto sim, senhor presidente. Vereador Eduardo Carneiro vota sim. Vereador Eduardo Saltur vota sim. Pela ordem, senhor presidente. Não ao veto. Vereador Toninho da Farmácia vota não. Eu voto não, senhor presidente. Vereadora... E peço que o Executivo olhe as mulheres. Vota não. Vereador Lauri Rocha vota não. Vereador Ramos da Padaria, vereador Tiago Surfista, vereador Betinho, acredite, vereador doutor Alexandre Dentista, vereador Geraldo Celestino, vereador Jorge Tadeu, vereador Rafa Zambrônio, vereador não, Romildo presidente. Santos. Voto não, presidente. Vereador Tiago Surfista vota não. Mantido. Tem até 18 para a gente. Encerrada a votação, mantido o veto, comunique-se.
Pela ordem... Não, ao contrário, senhor presidente. Carneiro. Questão de ordem, senhor presidente. Eu não entendi. Desculpa, questão de ordem. O senhor falou que manteve. Foi 17, precisava de 18. Ah. Ok? Ok, senhor. Para justificar o voto, senhor Com a presidente. palavra. Bom, eu volto aqui à tribuna, até porque o tema foi amplamente discutido. Eu vou deixar uma sugestão, e eu estava conversando com a vereadora Janete, que nós, dado ao mérito, independente de ter mantido o veto, que nós possamos fazer uma indicação ao Executivo, uma indicação, assinado pelos 34 vereadores, para disciplinar esse tema. Ou seja, aquilo que nós discutimos com relação ao mérito. Então, a minha sugestão, vamos pedir inclusive para o nosso gabinete providenciar, que a indicação para disciplinar esse tema seja feito e assinado pelos 34 vereadores e levado até o Executivo. Obrigado. Não, eu não vou justificar. Item 6. Justificar, eu pensei que era para justificar, senhor presidente. Não vai dar tempo. Eu pensei, desculpa, mas ele estava aqui. Com a palavra. Bom, a primeira questão é que a questão, a meu ver, 17 votos não é significativo. E mais um motivo de concordar com a proposta do vereador Eduardo Carneiro, líder do governo, para que todos nós realmente mostremos ao Executivo que esta questão é relevante e que o governo deve enviar a critério dele, se um projeto de lei ou um decreto, isso é uma escolha do Executivo, disciplinando essa questão, porque chega de violência. Na verdade, essas músicas estimulam a violência e nós queremos dizer que somos contra todo e qualquer tipo de violência, contra os homens e também contra as mulheres. Só que nessas músicas, predominantemente, a violência é contra a mulher. Eu concordo com esse encaminhamento e gostaria que nesse texto deixasse claro que foi por um voto. O vereador Rômulo não está aqui devido a falecimento, né? Temos até que justificar. E se tivesse, nós teríamos conseguido 18 e derrubaríamos o veto. Mas não por derrubar, porque, na verdade, toda essa casa tem uma posição muito clara. Queremos o combate à violência contra a mulher. Muito obrigada, senhor presidente. Item 6. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente, eu queria justificar a ausência do colega Rômulo em função do falecimento do seu pai. Registrado, vereador. Ok. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pelo 5.1, presidente. Com a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres pares. Boa tarde, quem está na galeria nos acompanhando, a todos que nos assistem em casa pela TV Câmara. Bom, presidente, trago aqui um tema que muitas pessoas vieram a me pedir pelas redes sociais, até em algumas ligações no escritório, referente ali ao Trevo, o Trevo Bom Sucesso. Dei garantias a essas pessoas, esses munícipes, que eu iria utilizar a tribuna para tentar, de alguma maneira, fazer uma cobrança ou até mesmo trazer essa casa à discussão para traçarmos aí algumas ideias para achar solução, pelo menos momentânea, para aquele problema. Guarulhenses estão passando ali, presidente, mais de uma hora e meia, só para circular aquele trevo de Bom Sucesso. Está uma situação bastante complicada. Nós sabemos que um projeto que já vem de outros governos, podemos colocar aqui até no plural, mas que temos a necessidade de encontrar uma solução. Nós, em redes sociais, colocamos a possível discussão, quem sabe, de colocar um horário que limitasse o transporte de cargas pesadas, o transporte de caminhão. Percebemos que as críticas foram favoráveis e contrárias também, porque é um tema polêmico. Sabemos que aquela região existem bastantes empresas, existe também bastante comércio ali que precisa, obviamente, de serem abastecidos por esses caminhões. Porém,
é uma discussão que nós devemos levar até a Secretaria de Trânsito e Transporte, para quem sabe aí aumentar até um pouco mais a fiscalização e ali a atuação de agentes de trânsito para poderem auxiliar no escoamento daquela via, porque realmente está insustentável. Não é só uma crítica feita por moradores daquela região do Bom Sucesso, mas também por todo e qualquer guarulhense que tem que passar por aquele local. Só para finalizar, presidente, sabemos dos problemas de ordem judicial que tem ali quanto à questão de discussão com terrenos do Trevo de Bom Sucesso, mas essa casa precisa sim entrar em contato através da sua Comissão de Trânsito e Transporte com a Secretaria para encontrar uma solução, porque o guarulhense tem sofrido naquele trevo, presidente. Item 6. Item 6. Discussão e votação única do veto total do projeto de lei número 2554/2016. A instalação de tomadas elétricas em todos os ônibus do transporte coletivo de Guarulhos. Vereador Zé Luiz. Em discussão, encerra a discussão. Em votação, para encaminhar a votação, com a palavra o vereador Zé Luiz. Senhor presidente, primeiro eu queria cumprimentar os vereadores aí que na votação anterior votaram contrário ao veto. Tudo bem, ainda foi mantido o veto, mas eu acho que é um início de possibilidade de discussão aqui na Câmara Municipal. E acho que a proposta do líder do governo é bastante satisfatória, no sentido de a gente procurar construir também uma outra cultura junto ao governo, no sentido de que esse departamento que existe lá no Legislativo tenha menos poder sobre o prefeito, como tem, né? Tem tido, né, ao longo dos últimos anos, dos últimos meses. Então, acho que vale sim essa iniciativa. Eu queria argumentar com os companheiros, colegas e os nossos colegas, todos, com relação ao veto, a esse meu projeto que estabelecia a possibilidade da Prefeitura instalar nos ônibus da cidade tomadas para os carregadores dos celulares. É notório que hoje a sociedade, as pessoas não abrem mão de usar o seu celular em qualquer lugar. E principalmente dentro do transporte público, né? Principalmente dentro do transporte público, que muitas vezes as pessoas passam dentro de um ônibus 30, 40, 50 minutos, até mais, de 1, 2 horas fazendo os seus trajetos de casa para o trabalho. Então, nada mais justo que a gente tenha, dentro dos ônibus da cidade de Guarulhos, o oferecimento desse conforto, né? A possibilidade das empresas adequarem os seus ônibus com tomadas para o conforto das pessoas que fazem a locomoção, recarregar os seus equipamentos. Isso já existe em outras frotas de ônibus, em outras cidades, né? Inclusive de trem, VLT, já existe isso, dentro do Brasil e fora do Brasil. Agora, lamentavelmente, nós tivemos o projeto vetado, né? E aqui eu queria ressaltar, inclusive, a postura da CCJ, né? Que a CCJ, eu já fui presidente da Comissão de Justiça e Redação, é uma comissão extremamente difícil, porque ela analisa o aspecto técnico, o aspecto jurídico, enfim, um conjunto de situações que está fora do mérito da questão, né? Mas esse projeto, ele teve aprovação, parecer favorável da CCJ e teve parecer favorável, inclusive, agora para a derrubada do veto, né? O parecer da CCJ foi favorável à derrubada do veto, porque o projeto não agride objetivamente os argumentos que a Prefeitura está colocando para justificar o veto da presente lei. Concessão do transporte público já é uma concessão. O que o projeto está prevendo é uma melhora desse serviço. Então, hoje, isso não vai significar ônus ou aumento de recursos para a Prefeitura despender, porque as empresas teriam que se adequar. E o projeto ainda estabelece que esse prazo fica a critério da Prefeitura. Então, a Prefeitura teria um prazo para fazer isso, para exigir que as empresas fizessem isso. Então, a própria Comissão de Justiça e Redação não só deu parecer favorável ao projeto quando ele tramitou aqui, como deu parecer favorável à derrubada do veto, porque não está agredindo objetivamente as funções do prefeito. Agora, lamentavelmente, mais uma vez, o Departamento Legislativo submete
à Câmara Municipal a sua visão, que não é a visão da realidade. Eu nem sei quem faz parte do corpo jurídico do Legislativo que analisa os projetos dos vereadores. Mas talvez essas pessoas não andem de ônibus, Nunca andaram, não andam, não precisam andar de ônibus. Porque quem anda de ônibus e o celular descarrega no meio, pode ter a certeza que a pessoa vai utilizar uma tomada dentro do ônibus. Então era apenas um projeto que visava trazer um conforto para os nossos munícipes. Mas, lamentavelmente, foi vetado. Então eu peço aqui aos meus colegas a derrubada desse veto. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Está encaminhando, senhor presidente? Tá. Posso encaminhar? Pode. Perfeito. Bom, vereador Zé Luiz, analisei o seu projeto. Vi, inclusive, vereador, que projetos semelhantes ao seu em outras cidades já foram, inclusive, considerados inconstitucional. E esse vereador, como líder do governo, já foi criticado algumas vezes. E, claro, isso aqui é um parlamento, aqui é o local de falar mesmo e de discutir. E já foi falado aqui que o líder do governo, tudo que é projeto que é da oposição, ele é contrário. Não, eu sempre clamo com relação ao mérito, com relação à constitucionalidade. Neste caso específico, eu sou favorável à derrubada do veto. Então, vereador Zé Luiz, quando a gente generaliza, a gente corre o risco de ser injusto com alguém. E algumas vezes já vieram aqui, olha, o líder do governo, só porque é projeto da oposição, ele vota contrário. Não é verdade. Então, eu acho aqui o mérito extremamente importante de melhorar o serviço à população. Os seus argumentos são argumentos louváveis e, nesse momento, eu solicito aos colegas, eu encaminho pela derrubada do veto, da importância que é o projeto na melhoria do transporte público, do serviço do transporte público. Concluindo, senhor presidente, deixo claro aqui que esse vereador, toda vez que vem na tribuna defender alguma situação, sempre se pauta pelo mérito e pela constitucionalidade. Acho o mérito, nesse caso, que ele se sobrepõe. Muito obrigado. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Dr. Eduardo Carneiro, vota não. Vereador Eduardo Solturo, vota não. Vereador Pastor João Barbosa, vota não. Vereador Sérgio, vota não. Presidente, retificando meu voto para não. Vereador Sérgio Magno, vota não. Senhor presidente, eu errei no meu voto, não, por favor. Vereador Zé Luiz, errou o voto, modifique-se de sim para não. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Thiago Surfista. Eu voto não. Vota não. Pela ordem, presidente. Vereador Eduardo Barreto, não. Vota não. Vereador Eduardo Barreto, vota não. Quem que é esse sim aqui? Alexandre Dentista, retificando o voto de sim para não. Vereador doutor Alexandre Dentista, já foi retificado o seu voto. Encerrada a votação, rejeitado o veto, comunique-se. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Edmilson Souza. Senhor presidente, no início da sessão de hoje, nós tivemos o vereador Marcelo Seminaldo apresentando aqui na tribuna um pedido de abertura de uma comissão de investigação nessa casa. E eu gostaria de saber se esta comissão obteve o número e se ela vai ser instalada ou não, senhor presidente. Sim, vereador, obteve o número. Perfeito, senhor presidente. Informo que na sexta sessão ordinária,
realizada no dia de hoje, foi apresentado à mesa diretora um requerimento de autoria do vereador Marcelo Seminaldo, solicitando a instauração de uma comissão especial de inquérito para apurar contra o vice-prefeito Alexandre Turres Eitune e pessoas próximas a ele, onde fala de extorsão contra empresário, para fins de vender facilidades na administração municipal, onde foram constatadas as assinaturas dos 33 vereadores presentes nesta sessão. Tendo em vista haver um número suficiente de assinaturas para a constituição da comissão ora requerida, conforme o disposto do parágrafo 1º do artigo 102 do nosso regimento interno, declaro instaurada a mesma. Solicito às lideranças partidárias que procedam suas indicações para a composição da comissão que deverá analisar o assunto, sendo que o prazo para as indicações é de 2 sessões ordinárias, parágrafo 2º do artigo 90 do nosso regimento interno. Deverá ser observada a proporcionalidade partidária, inciso 1º, parágrafo 4º do artigo 90. O número de membros não poderá ultrapassar a 11, inciso 2º do parágrafo 4º do artigo 90. Diante da proporcionalidade partidária registrada nesta editalidade e do número de vagas, os partidos que têm vaga garantida nesta comissão são PSDB, 1, já indicado vereador Geraldo Celestino, devido ao vereador Lauri fazer parte da mesa. PMDB, uma indicação. PRTB, uma indicação. Vereador Luiz da Sede, autoindicado, porque o vereador Tiago Surfista faz parte da mesa. PSD, uma indicação. Autoindicado o vereador Toninho da Farmácia, pois o outro vereador é presidente desta casa. DEM, uma indicação. PTB, uma indicação. Indicado o vereador Moreira, porque o vereador Betinho, acredite, faz parte da mesa. PSB, uma indicação. PSL, uma indicação. PT, 2 indicações, uma já ocupada pelo autor da denúncia, vereador Marcelo Seminaldo. PP, uma indicação. Como este requerimento foi proposto pelo vereador Marcelo Seminaldo, o mesmo presidirá os trabalhos, conforme disposto do parágrafo 3º do artigo 102 do Regimento Interno. Solicito à comissão que, após escolherem o relator das atividades, comuniquem a esta presidência, conforme determinado pelo caput do artigo 91 do Regimento Interno, devendo a conclusão dos trabalhos ocorrer em 90 dias, prorrogáveis uma única vez por mais 30 dias, conforme estabelecido pelo caput do artigo 103. Protocole-se. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson Souza. Senhor presidente, pela liderança da oposição. Pela liderança da oposição. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, aqueles que nos assistem, eu não recebo esta notícia de início de uma comissão de investigação nessa casa de forma a ficar contente ou feliz. Eu acho que nós poderíamos estar discutindo outros temas da cidade, nós poderíamos debater aqui os problemas que a nossa cidade tem, discutir os projetos da pauta, mas o vereador Seminaldo trouxe aqui no início dessa sessão, além de um pedido também, uma mídia com uma gravação, onde nessa gravação aparecem algumas falas e nós ouvimos enquanto vereadores na sala do presidente
este conteúdo. Ao ouvir este conteúdo, nós debatemos entre nós e eu quero aqui parabenizar o Legislativo como um todo, a Câmara como um todo, porque todos os vereadores assinaram para que seja investigado o conteúdo desta mídia apresentada, desta denúncia que chegou às mãos do vereador Seminaldo. Se falou aqui em 33, na verdade vocês sabem que o vereador Rômulo é um vereador que atua de forma muito correta e muito séria nessa casa. O vereador não consta a sua assinatura devido ao falecimento do seu pai em Minas Gerais, então ele está lá ainda confortando os familiares e não tenho dúvida nenhuma que quando chegar a cidade de Guarulhos também assinará, senhor presidente. Então nós teremos aí as 34 assinaturas. Quero cumprimentar e parabenizar toda a casa e dizer que nós temos um desafio pela frente. Nós não podemos nos calar diante dessa situação que nos chegou. Ali nós temos o áudio de, entre outras pessoas, do vice-prefeito, da voz do que parece ser a voz identificada no próprio documento, no própria mídia, como sendo do vice-prefeito da cidade de Guarulhos, Alexandre Zeituni. Independente de questões partidárias, independente de questões dos debates do dia a dia que a gente faz aqui, mas eu acho que o conteúdo que se coloca ali, onde se relata conversas de um empresário, onde se relata conversas de um interlocutor e onde aparece nestas conversas o vice-prefeito da cidade de Guarulhos, onde se negocia e se fala de valores para campanhas da candidata Marina e da própria candidatura do Alexandre Zeituni. Então eu acho que diante dessa gravidade não tinha outra situação a não ser investigar. Não tinha outra situação a não ser a Câmara tomar essa decisão, já que chegou até as mãos de um membro dessa casa, do Legislativo. E o vereador Marcelo fez correto ao trazer aqui essa tribuna, até para poder dividir essa responsabilidade conosco. Dividir essa responsabilidade de apurar e de investigar. Mas eu gostaria de lembrar aqui que nós não vamos fazer, e penso que todos os membros da comissão têm um papel fundamental de buscar a verdade, de ouvir quem está envolvido, de dar voz àqueles que venham aqui e que, se quiserem explicar o que está naquele conteúdo destes áudios, terá o espaço para fazer a defesa. Aqueles que forem porventura citados por ele terão também o espaço para fazer as suas defesas. Mas o que nós não podemos é varrer para debaixo do tapete. O que nós não podemos é compactuar e achar que está tudo normal. Então nós iniciamos aqui um período importante. É início de ano, como eu disse anteriormente. Não gostaríamos que essa pauta fosse a pauta prioritária da cidade. Mas se não tomássemos essa decisão, seríamos cobrados pela população da cidade, tendo em vista que a denúncia chegou até essa casa. Não trata-se aqui de uma questão partidária. Volto a repetir, todas as bancadas e todos os vereadores do Legislativo assinaram. Aqueles que fazem parte da base de apoio do prefeito colocaram a sua assinatura. Aqueles que são da bancada de oposição, como eu, colocamos a nossa assinatura. Então não trata-se aqui de uma disputa partidária, mas trata de apurar algo que chegou ao conhecimento do Legislativo de Guarulhos. Então eu fiz questão de falar e de me posicionar de forma muito direta aqui, que nós não vamos diminuir as nossas críticas ao governo, nós não vamos diminuir as nossas críticas ao que a gente acha errado, mas também tenham a certeza que sob a presidência do vereador Marcelo Seminaldo será investigado, e se tiver que alguém pagar por eventuais crimes aqui cometidos, não tenham dúvida que a condução do vereador Marcelo e a condução dos membros desta casa, eu tenho total certeza que será investigado, e se tiver que penalizar, será penalizado. Se tiver que chamar outras pessoas a vir aqui prestar esclarecimento, essas pessoas serão chamadas. Eu faço questão de deixar claro, mais uma vez, para reforçar que não é aqui a oposição que está dizendo. Eu estou dizendo aqui de um conjunto de toda a casa que assina esse pedido. De forma entristecida, não tem nenhum vereador, nenhuma vereadora comemorando aqui. Poderíamos até nós da oposição
torcermos pelo quanto pior, melhor. Nós não estamos felizes, nós estamos tristes com a situação, porque a nossa cidade, já em anos anteriores, sobretudo nos anos 90, essa casa passou por muitos problemas, a cidade passou por muitos problemas, e nós não queremos voltar a estes tempos. Por isso que o posicionamento tem que ser diferente. O posicionamento tem que ser de responsabilidade, mas tem que ser de investigação. E tem que ser de dar publicidade ao que está sendo investigado. É óbvio que o áudio, a imprensa que nos ouve, que nos acompanha aqui, pode dizer, mas qual o conteúdo do áudio? O áudio está na mão do presidente da comissão, está na mão do legislativo. E ele vai saber encaminhar e dar ciência a quem tenha que se dar ciência. E peço que a gente não faça também nenhum julgamento antecipado. De fato, parece, e o que o vídeo traz e o que a denúncia traz, é a voz do vice-prefeito. Mas nós não queremos fazer nenhum julgamento aqui antecipado. É a comissão que vai trabalhar nisso e buscar os esclarecimentos. No mais uma vez, cumprimentar a todos. Acabou. Pela ordem, senhor presidente. Pelo artigo 151. Infelizmente, tempo regimental acabou. E como o vereador Romildo falou que eu tenho que ser atento ao regimento. Devido ao término do tempo regimental, dou por encerrada a presente sessão. Olá para você que estava acompanhando a 6ª sessão ordinária deste ano. Eu estou aqui com o vereador Marcelo Seminaldo, do PT, que logo no início da sessão, no pequeno expediente, trouxe uma denúncia contra o vice-prefeito da cidade, Alexandre Zeituni. Antes de falar sobre a instauração da comissão, vereador, a gente gostaria de saber qual que é o exato teor dessa denúncia. Na verdade, a denúncia ela é composta por vários fragmentos de áudio, né, que me parecem, pelo que está colocado ali, não foram feitos no mesmo dia, foram vários áudios em momentos diferentes, que trazem indício, na verdade, que pode haver alguma conduta inadequada do então vice-prefeito da cidade de Guarulhos. Então, quando isso chegou para mim, eu não tinha outra alternativa senão trazer para o Legislativo e dividir a responsabilidade com os demais vereadores aqui da casa. Apresentei o pedido, todos ouviram, né? E agora a gente instaura essa comissão que inclusive vai abrir a oportunidade do vice-prefeito vir aqui e falar sobre o áudio, enfim, e sobre o que ele quiser falar também, porque é do princípio democrático. Eu não estou aqui fazendo acusação nenhuma de que é culpado ou é inocente. Chegaram os indícios e a gente tem por obrigação levar isso adiante. Vereador, o senhor falou em relação a indícios, enfim, contra a conduta, né, do vice-prefeito. Exatamente que indícios são esses? Até para que a população saiba, o senhor trouxe algumas informações logo no começo da sessão, que indícios seriam esses? Então, como eu disse, são várias situações, mas há alguns momentos lá em que se pede, e aí não dá para atribuir a voz de quem nesse momento, vantagens pecuniárias para que aquela pessoa que estava naquele momento como interlocutor, ou seja, quem deveria dar o dinheiro, fizesse uma doação para a campanha da Marina Silva, né, e para a campanha do vice-prefeito Alexandre Zeituni ao governo do estado. Isso é sério, né? A gente não sabe em que contexto que isso foi colocado, então a gente quer ouvir para dar oportunidade também dele falar. E é importante também dizer que eu tive muita responsabilidade nesse processo, porque na medida que você recebe essa quantidade de áudios e tal, se eu sou uma pessoa irresponsável, eu pego esses áudios, coloco na minha página no Facebook, faço um estardalhaço, porque aí não importa a verdade real, né? Importa você ter as curtidas e você ter as pessoas que saem compartilhando sem saber do conteúdo daquilo. Então, tive inclusive o cuidado de não deixar que isso fosse divulgado em rede social, nem por mim, nem por ninguém, porque eu protocolizei na casa sem deixar que ninguém fizesse cópia do pedido. Vereador, agora, depois de 2 horas reunidos, vocês decidiram instaurar essa comissão especial de inquérito. Qual que vai ser a primeira providência dessa comissão? O senhor inclusive falou, né, que o
o vice-prefeito Alexandre Lidun pode, enfim, vir a essa comissão e fazer os esclarecimentos, mas quais serão as primeiras providências? Bom, primeiramente, a gente vai se reunir para definir quem será o relator da comissão. O primeiro passo que a comissão tem que fazer. Depois, a gente, aí de forma oficial, tem que ouvir os áudios e pedir para transcrever aquilo, para aquilo virar um documento público. A gente precisa disso também. E baseado nisso, trazer aqui as pessoas que são mencionadas nos áudios para que elas possam trazer os esclarecimentos dela também. Então, acho que vai ser importante para tirar isso a limpo e também a Câmara cumprir com o papel dela, porque imagina se isso de novo chega às redes sociais sem a Câmara ter um posicionamento. A gente fica delegando para o Facebook ou qualquer outro canto fazer o nosso trabalho de investigação e apuração da verdade. Então, acredito que aqui está no lugar certo, vamos fazer o nosso trabalho e espero que a gente tenha um resultado satisfatório para a sociedade. Bom, a partir de agora, mais aí uma questão, quanto tempo deve durar aí o trabalho dessa comissão? São 90 dias, né? E pode ser prorrogável por mais 30 dias. Tá certo. Então, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu agradeço você e agradeço também às pessoas que, porventura, estejam nos assistindo até esse momento e as pessoas que nos assistem no reprise. Tá certo, então. Bom, agora que a gente já esclareceu essa questão importante que envolveu a maior parte do tempo dessa sessão, foram 2 horas e que os vereadores ficaram discutindo até decidir a instauração dessa comissão especial de inquérito. Mas, além disso, os vereadores voltaram da reunião e discutiram e votaram vários projetos. Olha, foram mantidos vetos em 4 projetos, né? Um desses projetos em que o veto foi mantido trata aí da proibição do uso de recursos públicos para a contratação de artistas que, né, enfim, nas danças, nas músicas que eles apresentam, desvalorizem, incentivem a violência ou exponham as mulheres a constrangimento. Causou uma polêmica danada esse projeto, os vereadores discutiram bastante, o veto não foi derrubado, mas o placar foi apertado, foram 11 votos para a manutenção do veto, 17 para a derrubada, mas precisava de 18 votos, então realmente não foi derrubado o veto desse projeto, mas o líder do governo propôs que se fizesse uma indicação para a prefeitura para regulamentar essa questão, não utilizar recursos públicos no caso de músicas e apresentações que desvalorizem a mulher ou então incentivem a violência contra a mulher. E um desses vetos foi derrubado, tinha 5-4 mantidos, 1 derrubado. O veto que foi derrubado pelos vereadores trata da instalação de tomadas em todos os ônibus da cidade. Esse projeto é de autoria do vereador Zé Luiz, do PT. Então, esse foi um resumo aí de tudo que aconteceu nessa sessão que terminou às 6 da tarde. Foram 4 horas aí de sessão, 2 horas de suspensão, bastante extensa, então. E eu me despeço de você, agradeço a sua audiência até agora. A TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.